Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Eventos de Resultados. Sou Eduardo Frezarim, CEO da Yaso e host desse podcast. E eu quero lembrar para você que o objetivo nosso aqui é falar de negócios, é falar de como o setor de eventos impacta na economia real e como que a gente pode tirar insights de grandes profissionais que têm experiência nessa área e para nos ajudar a extrair melhores resultados dos nossos eventos, seja feiras, seja summits, conferências, enfim. Se o teu evento é um evento para geração de negócio, B2B, para reforço de marca, você está no lugar certo. Aqui a gente vai discutir sobre esse tema e hoje nós estamos com um profissional muito experiente nesse setor. Tenho aqui a honra de receber o Beni. Eu quero ler aqui o teu mini currículo, Beni, mas conhecer um pouco melhor de você. Eu acho que quem está nos assistindo aí já deve ter ouvido o seu nome, as feiras que você está. E se não te conhece, vão te conhecer muito bem hoje. O Beni Piateski é o atual diretor-geral da Coelmess Brasil, uma empresa alemã. Estava comentando aqui para o Beni que é muito legal vocês conhecerem. Eu tive a surpresa de conhecer bem a Coelmess agora, que é um braço de uma das maiores organizadoras de feira do mundo, que ela é alemã e tem a Coelmess Brasil. Graduado em hotelaria, ele acumula mais de 2 décadas de liderança no setor de eventos, com passagens estratégicas como diretor-geral da GL Events e diretor comercial e de marketing do Promagno, 2 espaços de eventos, empresas com espaço de eventos. É especialista em gestão de grandes feiras e estratégia no mercado de eventos. Beni, muito bem-vindo, muito obrigado por ter aceitado esse convite. Vai ser muito conhecimento aqui hoje. Então, quero até abrir para você contar um pouco mais aí de você. Eu li um mini currículo aqui, que é bem mini, né? Para você falar um pouco da tua jornada aí para nós. Obrigado, Eduardo. Obrigado. A jornada é longa, né? Já passei de 5 décadas, ela é longa. Ela é mais do que 20, porque se a gente for ver assim como um cargo e profissional, realmente foram essas 3 empresas que eu trabalhei. Sim. E aí estamos chegando, mês que vem faz 6 anos que eu estou na Coelmess, né? 6 anos já. Mas essa história e o que acho que dá podemos usar a palavra empatia por todas as áreas e conhecimento. Sim. Por todas as áreas de evento, foi acho que o histórico da onde eu cheguei aqui, né? Eu trabalhei desde muito cedo, desde os 14 anos, e na empresa da minha família, que no começo era uma distribuidora de utilidades domésticas e depois se transformou numa importadora ali na década de... quando entrou o Collor, liberou as importações, Sim. A gente começou a importar e foi importador. Você é paulistano, né? Sou paulistano, nasci aqui em Santa Cecília, morei Sim. sempre por aqui. Então, começou como participante, porque nós sempre fizemos gift, a Gift Fair, né? Sim. Que já não existe mais, dos irmãos Jordão. Eu fiz durante muitos anos como expositor e ali por os anos de 96, 97, fui junto com meu pai e meu irmão um dos fundadores da BUP, que é a Associação Brasileira de Utilidades e Presentes. E a gente criou um evento. E a gente estava descontente, né, com a Gift. Acho que basicamente com os valores cobrados, eram muito Sim. caros, eles não negociavam. E a gente criou esse evento, essa associação para ter o evento em 96 ou 97, agora já não me lembro direito. E a BUP teve um crescimento muito grande. E eu sempre fiz parte da BUP, participei dos conselhos, participei desse movimento. A gente fez, a feira começou no Monte Líbano, fez a feira na Bienal, instalava ar-condicionado. No Ibirapuera. Fez ela no Frei Caneca, a gente usava o Frei Caneca inteiro. Então tive já essa experiência de feira, desses momentos. E a BUP teve um momento que ela ficou encalacrada ali com lugares para fazer evento em São Paulo. Não Sim. tinha a São Paulo Expo na época ainda. E a gente, junto com outros empresários, a gente criou o Promagno. Então, eu, além de trabalhar no Promagno, eu construí o Promagno. É claro que quem estava no head ali, quem que comandava são os irmãos Abdala, né? O Jamil, que hoje é o presidente da BUP, e eu, Abdala, que é diretor hoje lá
do Promagno, mas eu tive essa experiência então de construir um pavilhão. Nossa, então, que legal. E aí fui ser diretor comercial do pavilhão. Uhum. E também em feiras internacionais. Então, todos esses anos eu trabalhando na empresa de importação da minha família, eu viajei e conheci as principais feiras do setor. Então, eu ia todo ano para Frankfurt, na Ambiente, na Tendência, que são feiras grandes. Eu ia na Maison Objet, em Paris. Eu ia na Matchef, em Milão, que é da Feira Milano, que acontecia ali no pavilhão deles. E das feiras da China. Comecei a ir para a China em 96. Né? Quando eu fui a primeira vez, por exemplo, para o World Trade Center de Hong Kong, em 96, a China ainda era... da posse da inglesa, ainda não era nem... Então, e as feiras de Cantão, nem é esse pavilhão que tem hoje. Hoje tem uma feira gigante, que até hoje, mais de não sei quantos anos, a feira de Cantão ela é muito grande, mas quando eu comecei era um evento menor, no centro da cidade, um pavilhão menor. Aí eles fizeram o Panzhou, que é esse pavilhão gigantesco hoje que existe. Então eu fui durante muitos anos, mais de 13 anos, eu fui todos os anos para a China para fazer compras. Eu já fiz conta, eu passei 2 anos na China sem nunca ter morado na China. É verdade, a gente falava tanto tempo que dava 2 anos. E então tudo isso... Você mergulhou mesmo no... Porque você estava na indústria ali, não, era um varejo, né? Eu importava e vendia para o varejo, né? Era como se fosse uma indústria. Eu cheguei a fabricar muitos produtos com a minha marca na China. Legal. Então, a feira era um dos principais canais totalmente de aquisição de clientes. O mercado de gift, né? O mercado de presentes, de utilidade doméstica. E esse era o poder da gift. Sim. Tinha empresas que era 70% do faturamento eram nas 2 feiras. Tinha senha, meu stand tinha senha. Todos os stands tinham senha. Para poder atender e tirar pedido. Era só tirar pedido. Não existe essa feira de hoje, né? Que é... você vai fazer, tem um lead que depois você vai entrar em contato. Não. Você atendia a pessoa chegava, eu quero fazer o pedido. Então a pessoa vinha para São Paulo. Hoje ainda é um pouco assim, tá? Hoje tanto a BUP quanto a Becasa, que ficaram nesse espaço da Gift, fazem isso, mas não neste nível. Né? Eu lembro que na Gift, era no Center Norte, foi em muitos lugares, Mart Center, ITM, tudo que é lugar. Mas no Center Norte, quando o pessoal subia a porta ali do pavilhão, tinha gente que se jogava por baixo para fazer compras, para ser o primeiro a chegar no stand, porque daí tinha stands que tinham coisas que acabavam. Sim. Você entendeu? As lojas elas queriam ter esses produtos porque sabiam que eram bons de venda, tinham preços incríveis. Olha. Era uma outra época. Sim. Né? Que lançamento de produto. Você tinha 2 lançamentos. Condição especial. Exatamente, condições especiais. Mas era um momento totalmente diferente. Né? Então você não tinha esse acesso, você não tinha internet, você não tinha nada para... A pessoa vinha para São Paulo e ali que ela conhecia, ali ela já comprava e já... 6 meses da venda da loja dela estava nessa compra. E as outras 6 meses no próxima edição, que era sempre uma meio que no começo do ano e outra em agosto, mais ou menos assim. Né? Que legal, hein, Ben? E aí você viu tanto valor nisso e que você mergulhou, então, falou, bom... não foi pensado, né? Foi acontecendo. Foi acontecendo, mas eu conto essa história para entender assim, eu vejo um expositor, eu sei o que o expositor está passando. Eu fui expositor muitas vezes, em diferentes feiras. Né? Eu tenho um olhar, eu fui pavilhão durante muito tempo, né? Promagno eu fui vênio, na GL eu fui vênio também, porque eu fui diretor-geral do Rio Centro, então eu tenho um olhar do pavilhão, eu tenho um olhar do promotor. Eu só não fui montadora, né? Mas mesmo assim eu tenho uma ideia de como que é. Então, isso me traz uma versatilidade na hora de entender os problemas e poder ali as situações, como elas são e etc. Já vivi bastante situações diferentes em vários locais diferentes. Mas a origem foi que eu, na verdade, quando foi construído o Promagno, quando a gente começou a construir o Promagno, precisava de alguém para gerir o comercial. Eu já estava na minha empresa, da minha família, há mais de 25 anos naquela época. Um pouco cansado de fazer a mesma coisa, das viagens, de passar muito tempo fora.
E aí eu saí da minha empresa e fui ser esse comercial do Promagno. Sim. Ali por volta de 2012, 2013. Né? A gente começou a obra e em 2012 e o Promagno ficou pronto no segundo semestre de 2014. E nós então, também fiz parte ali, não efetivamente da obra, mas estava ali também nas discussões, etc. Porque o Promagno é muito interessante, porque no final a gente fez tudo lá dentro. Né? Em vez de comprar as coisas, a gente fez tudo sozinho. Era sempre assim, a gente fazia a conta, era muita gente empresário, empreendedor, importador. Então, o guindaste, a gente vai precisar de um guindaste, alugar um guindaste 3 anos. Mas quanto custa o guindaste? Tem um na Espanha aqui, portanto, compra que é mais barato. E foi assim, a gente vai precisar de muito concreto. Bom, mas o imposto dos insumos para você fazer o concreto é um absurdo. Bom, não, mas peraí, se for o insumo é menos, se for o concreto final é maior o imposto. Bom, vamos comprar uma usina, vamos pôr uma usina, vamos fazer o concreto aqui. Porque então a gente tudo foi fazendo isso. É muito interessante como a gente foi fazendo. Mas o Promagno também ele é muito interessante porque acabou o projeto inicial sendo totalmente alterado. Porque quem pensou o Promagno foram nós que fazíamos a BUP, sei lá, quando a gente chegou lá, a gente já fazia pelo menos 15 anos a BUP. Sim. Então a gente tinha uma ideia, mas tem a ideia de uma feira. Tudo bem que ela acontecia 2 vezes por ano, a gente tinha outra também de móveis, tinha um portfólio, mas era um pouco a mesma feira, o mesmo formato. Quando eu comecei a fazer as visitas, eu lembro que vou ser comercial, o que eu vou fazer? Vou começar a visitar as feiras. Sim. E eu sentava para conversar com os caras da feira e falava, quantas salas vai ter? Eu falava, sala? Mas para que precisa de sala? Né? Mas sala por quê? Não, porque o evento precisa, vai ter um congresso, vai ter não sei o quê. E cada um que eu sentava me perguntava uma coisa que eu falava, ai meu Deus. Eu chegava lá pro meu pessoal, pros diretores, gente, olha o que estão me pedindo. E aí foi mudando. Foi mudando. Eu falei, ixi, meu Deus, mas ele tem razão. Não, vai. Então a gente acabou fazendo um pavilhão ali que é muito, digamos... versátil, né? Atendendo ali, por isso que tem evento o tempo todo lá, porque ele atende todos os tipos de modulação, né? É bem modular, né? Bem modular, bem modular. Estava bem dividido em salas de conteúdo. Exatamente. E aí, a gente abriu 2014, teve poucos eventos, mas daí 15 já conseguimos ter bastante, foi aumentando, 16 foi um excelente evento, e em 17... eu já imagino, há todos esses anos eu comecei a trabalhar fundo no mercado, indo em todos os eventos, conhecendo todas as promotoras, tentando vender o evento. E eu estava vendo o incremento da GL e os sócios do Promagno também. E aí a gente fez entrou ali num M&A, né? Tentou fazer uma venda para a GL. Um negócio que não saiu, no final não chegamos em acordo. Mas... como que eu toquei isso, no final a GL falou, bom, não chegamos a um acordo, mas e você? Queremos você. Que você topa passar por um processo de headhunter e tal, porque na época era o Daniel Galante, era diretor operacional do São Paulo Expo, e o Damian, né, que nem está mais aqui no Brasil, era o diretor-geral. Tá. E eu não sabia, o Damian ia virar CEO, o Daniel ia virar diretor-geral e a posição era exatamente esse, uma diretora operacional da GL, e eu não sabia que era essa posição. Mas eles me colocaram ali, eu estava no Headhunter, passou. Só que quando acabou, eles falaram, olha, apareceu uma oportunidade melhor, que o diretor-geral do Rio Centro tinha decidido ir para o Canadá com a família. Então, você pode ser diretor-geral no Rio Centro ou diretor operacional aqui. Né? Não que eu podia escolher, mas tinha essas oportunidades para eu ver. E aí eu pensei, naquela época eu tinha 45 anos, eu falei, bom, vou entrar numa multinacional pela primeira vez na minha vida. Tenho 45 anos, acho que vou já para ser diretor-geral, né? Porque já não estou tão mocinho assim, né? E aí fui para o Rio. E aí tive essa escola incrível que foi a GL, né? GL e o Rio Centro, né? 600 mil metros quadrados, tamanho do Leme.
um hotel, um centro de convenções, um auditório, uma escola, tinha uma Smart Fit, tinha 5 mil pessoas Tem por uma dia. arena, né? Arena, que é o auditório, uma arena incrível. Não, mas a arena você já está falando, aí é no... Aqui agora acho que é farmácia, né? Ah, sim. Não, mas farmácia é fora. Mas dentro do Rio Centro dentro do Rio Centro tem um auditório. Do Web Summit ali. Foi nesse auditório super moderno. Tá? E um lago, e uma floresta. e uma... Nossa, aí foi 600 mil metros. O tamanho do Leme, exatamente, o bairro do Leme. E aí você é quase um subprefeito, né, do negócio. Ali foi uma escola... Não só, né, do pavilhão, que realmente era muito mais complexo, né? Rio de Janeiro, uma cidade complexa de trabalhar também. A GL, uma multinacional que tem as ações na bolsa, então tem várias regras, mas foi uma universidade para mim. E aí, quantos anos lá, 2,5. Isso que eu fui também expatriado, né? Eu sou de São Paulo e fui morar no Rio, deixei meus filhos, tal. Também não foi tão simples. Mas foi muito, muito assim, aprendi demais, né? E aí veio a pandemia e tudo acabou. A pandemia a gente... Esses 2 anos e meio... Foi antes da pandemia. Foi antes da pandemia. 2017. Eu comecei em final de 2017, começo de 2018. E aí o Rio Centro, como acho que quase, não sei quantos por cento, mas grande parte das venues da GL é uma concessão, né? Eles trabalham com concessões. É uma concessão longa, até 50 anos, mas a prefeitura, na época, pediu uma espécie de suspensão da concessão para transformar o Rio Centro em hospital. Então, a gente teve que romper todos os contratos, mandar muita gente embora, e eu fui mandado embora. E isso foi em abril de 2020. Abril de 2020, falei, bom, 2 anos sem emprego, né? Acabou, estou em evento. Mas aí teve essa sorte que a Colmex estava sem diretor aqui. Estava precisando de uma reestruturação até para sobreviver essa tempestade. E a própria GL me indicou, né? Os meus amigos, porque eu não fui mandado embora da GL por má gestão, né? Foi uma questão, momento. E eles mesmos me indicaram para a Colmex e a Colmex me contratou em começo de junho de 2020. Pouco tempo. Não, foi pouco. Foi quase um milagre. Então a Colmex chegou no Brasil quando, Ben? 2014. 2014 ela teve um escritório no Rio e ela comprou uma feira aqui, que ela começou comprando a feira Fit Poeri. Desculpa, a feira na verdade. Hoje ela chama Fit Poeri. Ela era Fit 016, que é de moda infantil. E também fazendo um evento de Food Tech em Curitiba. A Anutech fez 3 edições, assim que ela começou aqui no Brasil. Sim. Então tá no Brasil desde 2014. Bastante tempo, mas não foi algo tão num ritmo menor, assim. Ela aumentou o ritmo, posso dizer que talvez nos últimos esse tempo aí pós a pandemia, né? Exatamente. Nossa, e você entra na Comércio numa situação ali no momento. Eu mandei passei 2 dias mandando gente embora no Rio, depois cheguei na Comércio mandando todo mundo embora de novo. Terrível, porque a gente ficou, acho que eram 22 funcionários, a gente ficou com 9 ou 8 durante a pandemia. Mas pelo menos diferente de algumas empresas, eles não fecharam, né? A Comércio bancou bastante assim os funcionários aonde deu. Na Alemanha eles bancou todo mundo, pelo mundo aonde deu. E sobreviveu, mas também a um custo bem grande, foram muitos milhões de euros gastos. De certa maneira aí tem o benefício de ser uma empresa pública, né? Não sei se as pessoas, acho que quem está vendo, todas as messes são públicas, né? Isso é uma coisa legal de explicar, sabe, Benny? São estratégias, né? Uma estratégia que a Alemanha teve, né? É uma estratégia de negócios bem diferente de como a gente vê aqui no Brasil. A Alemanha, ela há muito tempo, o poder público já enxergava o evento como um fomentador de negócios gerais da cidade. Há muitos anos. Se você for pensar quantos anos tem a Frankfurt Messe, acho que mais de 200. Né? É que aquele evento faz o que hoje a gente sabe, o impacto econômico que o evento tem. A gente na UBRAF
tem esses cálculos hoje no barômetro, né? E você são bilhões de reais nos nossos eventos indiretamente que trazem para a cidade. Mas isso, aqui no Brasil, a gente tem que assim martelar na cabeça do poder público para ele entender. Alguns entendem, né? Nós temos alguns que compreendem bem, outros não entendem, ainda não entenderam direito isso, né? Lá isso sempre foi. Então essas messes, que eu não sei se você sabe que messe na verdade vem da palavra missa, que é as missas muito antigamente era um lugar onde as pessoas iam na missa, levavam as coisas, acabavam vendendo, trocando, etc. E disso virou messe, que virou a feira. Sim. Então todas elas são públicas, normalmente em uma composição assim de estado-prefeitura. No caso da Colmesse, ela é 100% aberta às ações na bolsa, ou seja, eu sou regido por regras da bolsa alemã, bem assim, com processos bem rígidos, que eu preciso ter relatórios, processos bem, às vezes um pouco chatos, mas benéficos, eu diria para você. E 70% dessas ações estão na mão da prefeitura e 30% na mão do estado de Nordrhein-Westfalen, que lá não é estado, é província que eles falam. Província de Nordrhein-Westfalen. É como se fosse uma empresa privada, é uma gestão privada, totalmente porém privada. os acionistas são órgãos públicos. Tem um border, né, da cidade e do estado que você tem que entregar resultados, você tem que fazer todos os... Tem uma reunião, acho que mensal, e tem toda uma justificativa. Mas ela é como se fosse privada. Tem um CEO, o CEO é responsável, tem todas as que não é um funcionário público, que pode ser não é um funcionário a qualquer momento seus resultados. Exatamente, não é um funcionário público. E assim, todas as messes são assim. Eu acredito que promotor de evento mesmo alemão, porque ela abre o espaço junto com a empresa, né? A nossa foi feita em 1924, o pavilhão, e já aberta uma empresa para criar também a feira, o pavilhão e a feira. Então, eu acredito que estamos falando de mais de 90% são todas públicas, né? Isso eu achei interessante. Eu estive, né, Ben? Tive a oportunidade de visitar lá o centro de convenções da Comércio lá em Colônia. É impressionante. Mais de 300 mil metros quadrados. Eu acho pavilhão. Que é de pavilhão 280. Total é mais de 400 mil metros. Mais de 400 metros quadrados. De pavilhão 280, uma coisa assim. A gente visitou vários pavilhões, estava tendo 2 ou 3 São 11 pavilhões e um centro de convenções enorme. O que eu achei incrível lá, assim, os detalhes são muito bem pensados. Tanto é que os caminhões descarregam no segundo nível. Então, você tem pavilhões com 2 níveis, tem uma rampa, o caminhão sobe aquela rampa e descarrega na porta do centro de convenções ali, descarrega já no piso onde vai acontecer a feira, não precisa ficar subindo e descendo, elevador, qualquer coisa assim, né? Muito bem pensado. 102 anos para pensar, né? Não tem tempo para pensar. Muito bem planejado, né? E uma coisa que é interessante, que parece que a cidade ela foi crescendo ao redor do centro de convenções, né? Tanto é que a gente saiu caminhando do centro de convenções e foi na Catedral de Colônia, que é uma das mais altas da Europa, e está muito próximo ali, está tudo muito conectado, né? Transporte público na porta, muitas opções, então... Como eu falei, a cidade ela é pensada não somente para o evento, mas ela realmente o evento integra ela na cidade, muito diferente do que acontece no Brasil, né? O Brasil, a gente, aqui em São Paulo, vamos falar de São Paulo, é muito comum você ter um evento e evite essa área porque vai ter um evento. Evite. O evento é um problema. O evento é um problema. Porque eu estava falando isso para você. Eu acho que o evento, ainda mais quando é de médio e grande porte, aí estamos falando não só de feira, jogo de futebol, etc. Tal, ele potencializa o bom e o ruim do lugar. Então, a cidade tem problemas de trânsito, ele vai potencializar. Né? Eu lembro das brigas que o Transamérica teve com a prefeitura. Já há muitos anos tinha as placas. Evite, vai ter evento, não vá para o lado da Transamérica. Então, é um pouco contraproducente, porque você está fazendo um evento para trazer as pessoas para o evento, para trazer as pessoas para aquela cidade. Então, em Colônia, você tem, primeiro, a cidade trabalha junto com o evento. Então, a cidade está o tempo todo conversando com o evento. Você, em Colônia, nos nossos eventos, por exemplo, quando você faz o accreditation, né, quando você pega ali
ou no seu no aplicativo, que hoje todos têm aplicativo, né? Ali com o QR Code para entrar, já vem o QR Code para você andar todos os transportes da cidade de graça. Olha. Então você não paga e você... Por quê? Porque você é um visitante, você tem que ser bem tratado, você tem que chegar bem no evento. Sim. Então, você tem facilidades no customs, na entrada, você tem facilidades muito grandes. Então, a cidade, digamos que ela abraça o evento. Por exemplo, a gente tem... Mas também, já fazendo também correções, é uma cidade de 2 milhões de habitantes. Né? Então, é diferente quando a gente fala de São Paulo, uma cidade de 2 milhões de habitantes. Mas, ela trabalha junto com o evento. Então, por exemplo, a gente tem a Gamescom todo ano lá. É o maior evento... Vamos ter aqui também. Daqui a 3 semanas. Legal. Começa dia 30 de abril. 3 não, 2 semanas. Né? Já tô, é verdade. É que antes eu tenho a Fitpoeira, então eu estou ainda olhando para a Fitpoeira. A Gamescom de lá, a cidade se enfeita. Sim. Porque ela recebe mais de 300 mil pessoas. Então, é uma cidade de 2 milhões que recebe 300 mil pessoas. Quando chega a 300 mil pessoas aqui em São Paulo, já para a cidade. Lá não, você recebe 300 mil pessoas, tem hotel para todo mundo, a cidade está toda enfeitada. Os restaurantes têm um cardápio Gamescom, ele também aproveita aquilo. Então, o que acontece? Acontece que o impacto econômico melhora para a prefeitura e a cidade melhora. A Gamescom, em 5 dias, traz para a prefeitura 300 milhões de euros. Nossa. Em 5 dias. Né? Esse é o impacto econômico. Então, assim, que é algo, por exemplo, que a gente está levando para o Ricardo, né, para o nosso prefeito, para mostrar. Eles têm pesquisas próprias mostrando o impacto econômico da Gamescom aqui em São Paulo. Então, vamos trabalhar junto para isso ser maior. Pra gente, já que é o evento hoje da América Latina que mais chama atenção, que a gente traz mais empresas de fora. Então, tem um olhar dessa prefeitura para isso, mas ainda não é integral. Mas eu acho que ela não tem que olhar só para games, ela tem que olhar para todos os eventos. Tinha que ter um departamento para olhar isso. Um departamento que trabalhe junto com o BRAF, junto com a gente, multiplicando esses valores, facilitando a experiência e não pensando em levar um evento para outro estado, para outro país, né? Para outra cidade. Porque o giro econômico é muito alto, né? Pensa que as pessoas pagam as passagens, seja terrestre, aérea, chega em São Paulo, tem todos os serviços que ela usa, hospedagem, ela vai a restaurantes, a shoppings, ela frequenta áreas culturais aqui também, ela fica um dia a mais, fica 2 dias a mais, chega um dia antes. Então, é muito movimento econômico para a cidade toda, né? Então, o ganho tudo. Transporte, alimentação, hotelaria, voo, é incrível. E a Alemanha entendeu, como você falou, ela colocou evento como dentro da estratégia. Lá foi feito ao contrário. Lá, o que a gente vai fazer para fomentar a vinda de pessoas para a cidade? Vamos construir um centro de pavilhão de eventos e vamos fazer eventos nessa cidade. Olha só. Então, a gente pensou antes. O que temos que fazer para trazer? Não é nem lidar com os eventos que estão acontecendo. Nós vamos fomentar e vamos trazer. Exatamente. Então, a criação de todas elas foram isso. E o DNA é esse. No final, ela quer que leve dividendos para dentro da cidade. Esse é o negócio dela. É claro que hoje, com a globalização, essa globalização hoje que está, né, essa nova globalização, né, distúrbios pelo mundo todo, hoje ela já percebeu que tem que fazer feiras fora de lá, porque essas feiras fora de lá que fomentam também a empresa no final ter melhores feiras lá e fomentam todo o negócio da empresa. Então hoje são 11 subsidiárias como o Brasil. São né? 11. Hoje a Comércio está entre as 10 maiores empresas promotoras de eventos do mundo. Da Alemanha ela sempre fica ali 4º, 5º, dependendo do ano, porque tem anos que a gente tem nossas melhores feiras, melhores não posso dizer, maiores, digamos. Mas a gente tem por volta de umas 80 feiras anuais. Se você for pensar porque tem feira bienal, trienal, então tem ano que é um pouco mais, tem ano que é um pouco menos, né? Então... 80 ao redor do mundo. Ao redor do mundo. Eu feiras. sou a caçulinha. Todas as subsidiárias têm 20 e poucos anos. Né? Se você for ver Japão, Itália,
Singapura, Tailândia, China, Estados Unidos, Colômbia. Mesmo de Colômbia é maior que a nossa. De Colômbia tem muito mais feira que a nossa. Estou esquecendo alguma aí. E no Brasil você tá com 4, 5 feiras? Eu tô com a Gamescom, com a Fitpoeira, que eram 2, a gente transformou em uma só. Então a Gamescom é mercado América Latina, da América Latina. E é B2B o foco? Não, a Gamescom é uma feira bem assim, digamos, diferente de tudo que eu já tinha feito. Ela é os dois. Os dois são muito importantes. Sim. E os dois convivem muito bem. Que é uma coisa que hoje, se você falar para um outro mercado, não, mas eu vou pôr público final junto, o cara fala, não, mas peraí. Não ponha público final, né? Imagina se na Nuga eu coloco público final, dando comida para todo mundo ali. O cara fala, mas você tá maluco? Você, né? Fazer fila nos estandes para comer. Não, mas nesse ecossistema do game funciona muito bem. Então a gente tem uma feira que começa, na verdade, quarta depois do almoço, só para convidados e B2B. E fica quarta, quinta e sexta. Aí quinta e sexta é B2B e B2C. Só que são áreas separadas. Elas são coligadas, mas quem tem ingresso B2C não consegue entrar no B2B. O B2B consegue entrar no B2C. Sim. Então, e às vezes você tem a mesma empresa no B2B e no B2C. Porque o que acontece? O business do game hoje, ele é muito sem fronteiras, né? Porque todo mundo fala inglês e você compra os jogos, etc. E hoje eu tenho mais de 2.000 empresas do mundo todo vindo para o Brasil e fazendo negócios. O Brasil é um dos mercados mais consumidor do mundo de games, não é? A gente está entre os 5 maiores em quantidade de jogadores e 10, entre os 10 em ticket, em venda, porque o nosso ticket é baixo. Então, em gasto é entre os 10. Mas hoje, do Brasil até o México, tem mais jogador do que Estados Unidos e Canadá. São 357 milhões de jogadores. Então você tem a América Latina virou um mercado muito importante. Claro que comparando com a Ásia são outras escalas, mas é muito importante. E a gente é muito criativo. Então teve uma explosão de estúdios. A gente estava falando há 10 anos atrás de 12 estúdios, agora tem mais de 1.200 estúdios. E o estúdio, ele produz uma propriedade intelectual valiosíssima, né? Que vendida traz muito dividendos para o Brasil. Então a gente teve ano passado 250 milhões de dólares nas nossas negociações apontadas por quem veio fazer negócio. Então o B2B é muito importante, mas ao mesmo tempo o B2C é muito importante. A gente está esperando 150 mil pessoas. Esse ano. A gente teve mais ou menos quase 130, acho que 131, um pouquinho mais de 130 no passado. Estamos esperando 150 pela venda dos ingressos, porque a gente tem muito lançamento. A gente conseguiu, esse ano, realmente ser um momento que a indústria olhou e falou, bom, América Latina, vamos lançar. Por exemplo, a Warner está lançando o Batman Lego, o jogo do Batman Lego, na Gamescom daqui. Legal. Então, se você quiser no mundo todo jogar Batman Lego, você vai jogar na Gamescom Latam. Né? Você tem anúncio. Então, você tem todo um movimento, entre outros, né? Muitos lançamentos. Então, ela é uma feira ali que ela tem os dois e se conversam bem. Mas eu estava falando, a Fitpoeira e a feira moda infantil de 0 a 16 e puericultura, tudo para criança de 0 a 36. Essa é uma feira. Tem a Nuga, que a Nuga é uma satélite da Nuga principal, que acontece lá, que é a Nuga Brasil, que acabou de acontecer, que a gente estava junto semana passada. E a gente lançou para o ano que vem a One Can. A One Can é um evento que é de 3 associações, é um evento de embalagens metálicas. Ele foi um evento, na verdade, que foi pedido pelas essas 3 embalagens, essas 3 associações. A Abralatas, tudo de lata, tudo que você bebe de lata. De alumínio. E é muito volume, é gigante. 36 bilhões de latas por ano. Produzidas no Brasil, terceiro mercado do mundo. A Abeaço, que é todas as embalagens de aço que você pode imaginar. Então, comida, bebida, tinta, óleos, lembrando da tua casa, o que você abre, atum, tampas, eles têm mais de, ali acho que é 3 bilhões de tampas e metálicas também. E a abas de aerosóis. Então,
que aí basicamente você tem uma grande parte de aerosol de desodorantes e tal, mas você tem uma parte também de alimentos e bebidas, sprays, etc. Cada vez mais, né? Você tem sprays com óleo, com manteiga, com etc. E também abrasivos, né? Você deve ter na tua casa o WD-40 no spray. Sim. Então essas 3 associações, elas nos procuraram. Elas queriam desenvolver ali um evento onde a embalagem metálica fosse protagonista, onde ela tivesse realmente um lugar de fala. Sim. Não existe esse evento no Brasil, não existe na América Latina. Olha só, está tão presente no nosso dia a dia. E não, se você soma os 3, a gente está falando de um mercado realmente de bilhões de unidades e bilhões de valores e milhões de empregos. É incrível. Assim, se você soubesse a complexidade que uma latinha, a quantidade de empresas que estão ali na latinha, que fazem a latinha, o isolante, a tinta, tem muitas outras envolvendo o transporte, a logística, etc. E a engenharia reversa também. Também, isso é interessante você falar isso. A gente é campeão de reciclagem no mundo para embalagem de alumínio, mais de 97%. Isso não existe no mundo todo. E isso também chama muita atenção externamente. Externamente tem um olhar muito grande para isso. Então a gente lançou esse evento ano que vem. Ele acontece colocado do lado, né? Que a gente tem essa expressão em inglês que é collocate, né? Quando você faz um evento, ele não está junto, mas ele está ao lado da Nuga ao mesmo tempo. Porque o público tem o expositor é o visitante. O expositor da Nuga é visitante da OneCan. Então, o expositor da Nuga que está vendendo ali uma lata de alguma coisa, ele precisa comprar a lata do fabricante e vai estar na OneCan. E a gente lançou esse evento, então ele acontece de 6 a 8 de abril do ano que vem. Então, são esses 4 eventos hoje. Legal. Mas são eventos bem relevantes, né? A Nuga, eu não conhecia tão bem. Quando eu estive lá na Alemanha, eu vi, ela nasceu lá, né? E hoje vocês têm essa feira no mundo inteiro, né? Sim, a Nuga ela é anterior à Colmesse. Ela existe antes da Colmesse. A Nuga não é da Colmesse. Ela tem um contrato de fazer, mas esse contrato já tem mais de 100 anos, pra você ter uma ideia. É incrível, né? É da Associação de Supermercados Comercial alemã, se eu estiver errando alguma coisa, porque as associações lá são um pouco diferentes. E é de comercial e de alimentos. E ela é a maior do mundo na Alemanha. Essa última, que foi ano passado, teve 8.800 expositores. E aquilo que você viu lá ocupa tudo. 100% os corredores e tudo. Tem tudo. Você não tem um corredor sem stand, né? Pra você ter uma ideia. Até o centro de convenções. Tem stand no centro de convenções. E aí ela tem eventos. São 8 anugas. Então ela tem evento Brasil, Colômbia, Japão, China. Agora a Itália a gente tem, porque a Tuttofood a gente virou sócio, virou Tuttofood Anuga. A gente lançou uma na Espanha, em Madrid, junto com a IFEMA, a Ibérica, a Anuga Ibérica. Então ela está bem espalhada pelo mundo todo. E também, nessa parte de alimentos, tem a ISM, que é doces e snacks, chocolates, doces e snacks, que é uma feira também, uma das maiores do mundo nesse segmento. Sim. Ô Beni, a gente falando desses produtos, né? Como é que hoje vocês estruturam essas feiras para gerar conexão, para gerar negócios? Porque eu vi ali que vocês estavam com compradores que vocês trazem, inclusive compradores internacionais, né? Salas específicas para rodadas de negócio. Então, se puder falar um pouco, né? O que vocês fazem para gerar essas conexões, esses negócios efetivamente? Não, excelente provocação, pergunta, porque tem um detalhe que eu vejo sempre em feira B2B, que eu faço também, mas me dá uma raiva, que é nos spotlights você põe lá, não sei quantos mil visitantes, né? E hoje, na feira B2B, isso não quer dizer nada. Na verdade, isso não quer dizer nada. Muitas vezes isso vai contra. Mas ainda tem na mentalidade assim, do mercado e dos expositores, às vezes, não, mas essa feira não tem muito visitante, não tem... O que eu digo para o expositor que está ouvindo isso e é do B2B, não se importe com a quantidade de pessoas que tem lá. Realmente é a qualidade que importa. Sim. E você ter qualidade hoje precisa ter um envolvimento, um estudo muito grande do promotor. Eu acho que essa é a grande diferença do promotor lá de antigamente, ou do promotor, ou como você trabalhava lá bem antigamente e hoje.
simplesmente fazia a feira, você tentava ter o melhor serviço, você dava ali esse espaço. E hoje, se você não for parte integrante desse estudo desse mercado, dessa análise, e aí vai muito o que você faz, né? Informações do visitante também, saber o que o visitante no seu aplicativo, o que ele quer, como é que ele quer, como ele interage com a feira. Se você não estudar isso, você não vai trazer o visitante qualificado, junto, obviamente, com as mídias sociais. Né? Isso também é ali que a gente consegue medir, saber e hoje estudar. O marketing hoje de uma promotora como a nossa, ele está estudando o tempo todo as interações, o que realmente querem os visitantes, o que ele quer encontrar, como ele quer encontrar. Então, respondendo a pergunta mais objetivamente para você, hoje, por exemplo, vamos usar de exemplo a Anuga. A Anuga teve a maior rodada de negócio de alimentos e bebidas da América Latina. A gente trouxe 120 compradores. Mas você falou, bom, tá bom, Beni, você põe dinheiro lá, gastamos, sei lá, quase R$1 milhão para trazer esse pessoal, você põe esse milhão, bom, não é assim. Quem que é que você traz? O seu expositor quer quem? Ele, com quem que ele gostaria de falar? O comprador quer vir, ele tem interesse, ele sabe o que ele está vindo fazer? Sim. Ele sabe. Então, você tem um estudo, e aí que é o principal, é você trazer o comprador certo. O comprador que está realmente os seus expositores querem. Ele faz um match com a sua feira. Ele sai muito feliz. Eu preciso que o comprador saia muito feliz. Não adianta eu pagar. Você falou, não, mas você está pagando a passagem, ele veio passear. Passear, gente. Ele veio passar 3 dias, tendo 20 reuniões por dia, sem parar. O cara tá trabalhando, que nem um... Pega 12 horas, 15 horas de voo, 20 horas de voo. Que nem um condenado. Então, ele tem que ser muito bom para ele. Então, tudo isso é muito bem estudado. Você tem que se preparar. Então, hoje, a rodada de negócio, eu acho que o principal para a gente. E o estudo, o BI que tem por trás do marketing. De você captar de uma maneira correta. Porque se você também captar... e colocar muita gente ali no seu evento. Mas o evento estava lotado. Bom, mas e aí? Ainda mais num evento, de novo, a gente usando o exemplo da Nuga, onde todos os estandes dão comida, né? Porque evento de alimentos e bebidas você precisa experimentar. Você quer experimentar, não adianta. Então, estou lá dando ali um presunto cru, um pata negra, né? Para 10 mil pessoas, para quê? Eu não vou ter 10 mil compradores. Eu quero dar para o cara que vai comprar, para essa pessoa que vai comprar. E você tem que estudar, você como promotor tem que estudar como que você vai pôr essa pessoa para colocar ele sentado na frente dele. Então, esses dois, talvez essa inteligência do marketing e a inteligência de trazer compradores certos. Sabe, Beni, você falando isso, uma das primeiras feiras que a IASO participou, a gente criou uma estratégia de trazer muita gente para o stand. A gente criou, era o RD Summit lá em 2022, a gente criou uma estratégia assim, a gente criou um stand lotado. Cara, aí acabou o evento, a gente foi entender ali os dados, os leads, né? E não tinha muita qualificação, porque tinha uma galera indo lá rodar uma roleta que a gente tinha, ganhar brinde e tal. Aí no ano seguinte a gente falou, não, peraí, a gente não quer mais volume. Não tem problema, se passar 50 pessoas no stand, ao invés das 1000 que passaram. Mas se as pessoas forem compradoras e tal, vai valer mais a pena. E foi isso. A gente saiu do evento, Beni, com 100, 120 leads, mas com uma qualificação muito alta, cara. Isso representou 40% do nosso faturamento nos meses seguintes. Então, eu concordo demais com isso que você falou. Eu acho que o expositor ele precisa... Só que é importante que ele vá com uma estratégia, né, Beni? Você não percebe que tem muito expositor que vai, bota o stand dele lá e acha que... vai acontecer? Não tem uma estratégia desenhada? A feira é uma ação de marketing que, como todas as outras, se você faz ela sem pé nem cabeça, você está jogando... Tudo bem, vou fazer uma ação de marketing no Google ali, você vai uma coisa... Você vai R$20 mil. Se você não pensar, bom, mas para que eu estou fazendo isso? Como? O que eu vou fazer antes? O que eu vou fazer depois? Como que eu vou levar? Essa ação faz parte de qual movimento de marketing da minha empresa? Não vai funcionar. E a mesma coisa com a feira. Se você coloca a feira também solta na sua empresa, ela não está amarrada com todo o teu conceito, como que você vai tratar, etc. E como que você vai atuar naquela empresa,
naquela feira, não dá certo. Eu lembro que, aí falando um pouco da minha experiência, né? A primeira vez que eu fui numa feira internacional para visitar, eu trabalhava com meu pai me deu um caderno, né? E aí eu falei, pai, mas para que esse caderno? Ele falou o seguinte, todo mundo que você visitar, você vai pegar o cartão da pessoa, você vai grampear e vai escrever o que você fez com ela. Se você for pegar um cartão e não fizer isso, não pegue. Nem fale. Ali eu estava como visitante, tá? Sim, sim. Mas ele estava me ensinando, e quando eu tinha 20 anos de idade, a ser intencional a fazer. Como que eu me organizava para ele não fazer esse investimento de sair do Brasil, ir para Frankfurt, ficar lá 5 dias, trabalhar para caramba, voltar e falar, bom, não sei, como que era a organização dele, que ele já tinha, ele me deu. Muita gente faz isso, hoje tem digitais, tem muita mais coisa, mas desde aquela época eu comecei a aprender que não adianta você ir para a feira e não se preparar. Sim. E outra coisa que ele fazia, antes era uma feira muito grande, a gente estudava o mapa. Legal. A gente fazia um estudo, já marcava tudo que a gente ia visitar. Claro que a gente fazia também andadas aleatórias para você descobrir uma coisa nova, mas tinha ali um programa. Mesma coisa expositor. O que você vai fazer? O que você vai fazer com o bip que você deu ali? Né? Porque às vezes a pessoa contrata, não, vou bipar, né, para captar. E você vai fazer o que com isso? Você já preparou que depois da feira você vai mandar um e-mail agradecendo, conversando com a pessoa e continuar de não, eu vou deixar nessa planilha aqui para eu saber. Então, para que você pegou o negócio? Né? Não. E isso tudo, se você não tiver um planejamento, não adianta fazer a feira. Não adianta. Não vai adiantar. E outra coisa, não adianta fazer uma. Às vezes as pessoas falam, mas eu vou experimentar uma vez para ver como que é. Não, é longo prazo, médio e longo prazo. Você tem que estar lá conversando com o mercado. Você está lá, aí tem até alguns expositores que falam, não, eu quero estar no mesmo lugar. Porque a pessoa já vai chegar e falar, ele estava aqui. Então, eu visitei você um ano, experimentei os seus produtos, a gente conversou, a gente teve uma conversa, mas fiquei assim mais ou menos de fechar negócio. No segundo ano que você continuava lá e você até melhorou o seu produto, eu comecei a pensar melhor e comecei a comprar um item seu. Sim. A gente tem um relacionamento por e-mail, etc. Mas no terceiro ano você me recebeu muito bem, a gente conversou, a gente já criou essa amizade que a gente tem, que todo ano a gente se encontra e eu comecei a comprar mais de você. Né? Então tem ainda mais brasileiro, né? Que adora. Não é só brasileiro, o mundo todo, tá? Feira, esse networking face-to-face já foi. Mas a nossa cultura que é mais passional é mais ainda, né? Mais ainda. O lance de apertar a mão, de dar um abraço. Claro. O brasileiro, eu vejo muito isso. Ele compra da pessoa, ele não compra da empresa. Né? Sim. A pessoa muda de empresa, ele muda junto, ele vai junto. Ele fala, não, mas é que eu gostava dele, eu vou comprar dele em outro lugar, né? Isso é muito comum. É muito comum. Mas você sabe uma coisa, Ben? Você estava falando, eu estava pensando. A gente vem analisando o impacto da participação de feiras nas campanhas de tráfego pago. Porque, de repente, tem muito expositor das suas feiras, de outras feiras, que investe na feira e investe em tráfego pago. A gente percebeu que acontece um fenômeno que é o seguinte: na semana que as marcas estão com stand em feiras, o que acontece? A performance das campanhas de tráfego pago aumenta. Por quê? Porque eu estou vendo a marca. Eu passo lá, eu vejo o stand, estava lá na Anuga, o Sebrae, Apex, passei lá, vi algumas marcas grandes ali. Aumenta a minha tendência de procurar essas empresas caso eu queira ter interesse em algum produto delas. A gente faz esse estudo e assim, toda semana que a IASO tem stand em eventos, que é o nosso público, aumenta o tráfego pago. É impressionante. Dado isso aí, você é uma pessoa que já me mostrou, você procura firmemente descobrir o ROI, né? Que seria o máximo que a gente pudesse ter no mercado, é realmente entregar um ROI, um estudo de ROI para o nosso expositor de uma maneira concreta. Sim. Mas toda vez que você olha, tem mais algum ponto em outro lugar
que beneficia o expositor por estar no evento. Sim. Né? Muitos outros pontos. Muitos outros pontos, como esse que você falou. Esse é um deles. Aleatoriamente, ele não precisa pôr dinheiro nas mídias dele, que neste momento que ele estiver na feira vai aumentar de qualquer jeito. Quanto vale isso? Quanto vale os leads que você fala e muita gente fala? Né? A feira é quando você vai no pesca e pague, né? Sim. Você está pescando no aquário, né? Você pôs um monte de peixe ali, os peixes que você realmente quer pescar, e você está ali. Né? Em outros lugares, quantas empresas hoje investem nas mídias sociais, na Google, etc., não conseguindo mais direcionar exatamente para esse lead que realmente interessa. Então, eu acho que você deve continuar seu trabalho. Vamos encontrar esse ROI. Vai ter mais itens aí. Tem muitos outros, né? Mas esse é um que a gente olha sempre porque dá resultado. E a gente fala isso para o expositor, olha, começa a fazer comparações para você ver, né? E o evento, ele gera também, para o comprador, como você disse, os 120 compradores que vocês trazem para a feira, qual outro lugar ele vai ter acesso a tantos fornecedores fazendo uma única viagem, né? Porque assim, ele pode fazer isso por internet, por reuniões online, mas ele estando em uma feira de vocês, em outras feiras, ele está ali falando com uma gama de fornecedores do que ele precisa, com condições especiais, podendo conhecer aqui, né? Podendo visitar o stand, experimentar o produto. Isso também tem muito valor para o comprador, né? Não, e agora você falando isso, eu me lembrei de um aplicativo que a Comércio lançou na Matriz, que é para medir o footprint, né? Que é medir o carbono, né? Porque das feiras a gente tem uma preocupação grande, sustentabilidade, fazer ele carbono free, etc. E tem uma questão que é o deslocamento da pessoa, né? Que a gente não consegue nem muito medir e nem muito falar, bom, mas como que a gente vai tirar como que a gente vai compensar? E a Comércio fez um negócio muito interessante que tem no site lá, que é assim, quando você vai para uma feira, você indica quais que são os principais expositores que você vai visitar, como que você veio, né? Quanto tempo você vai ficar, e ele calcula o seguinte, ele faz o seguinte cálculo. Quanto que ia ser o carbono que você ia gastar se você fosse visitar cada um desses. Nossa. Versus quanto que você está gastando por vir e falar com todos. Para ver quanto você está economizando, na verdade. Quanto você está deixando de alterar o meio ambiente. Você não está otimizando só tempo, você está otimizando... Exatamente. Footprint, que é no site da Comércio da Alemanha, tem esse para cada feira tem esse cálculo para você fazer. É muito interessante. Então, são muitos benefícios, né? Ô, Beni, e como é que assim, hoje vocês funcionam muito, eu vejo as feiras ela funcionando como uma plataforma, né, de conexão e o envolvimento que vocês têm no ecossistema. Você mesmo acabou de falar dessa nova feira, que vocês estão envolvidos com 3 associações. Quer dizer, vocês entram no ecossistema, né? Não é uma coisa assim, não, eu organizo a minha feira, ela acontece em 3, 4 dias e acabou. Na verdade, vocês mergulham dentro desse setor da economia, desse ecossistema, dessa cadeia produtiva, o ano inteiro falando com associações, imagino que com o poder público, trabalhando questões de legislação para o setor como um todo, e o evento ele é um encontro desse setor em alguns dias, né? Imagino que é assim que funciona. Exatamente. Hoje, se você quando você atende o mercado, se você não estiver altamente conectado com ele para entregar o evento, você vai descolar dele. Sim. Descolar do que ele precisa acontecer. Então, ou você está bem... não vou te dizer que você precisa ser um especialista. Eu não sou especialista. Eu sou mais um generalista. Eu conheço não profundamente, mas bastante dos mercados que a gente atende. Tem que lembrar também, agora cortando, mas falando de outra coisa... A gente tem 2 objetivos, a subsidiária. Né? A subsidiária tem que fazer o evento no Brasil, do portfólio. Então, quanto mais eventos do portfólio tiver, é melhor. Essa é a minha função. Mas a segunda função, que é muito importante, eu preciso vender para as empresas brasileiras 80 eventos no mundo.
Tá. Então, eu sei um pouco de quase todos os eventos. Não me pergunta de, por exemplo, Spoga Horse, que é o evento de cavalos, de artigos para cavalos, porque o mercado brasileiro também não tem muito. Mas a gente tem eventos de dentista, equipamento de dentista, a gente tem eventos de marketing, de móveis, de máquinas para móveis. Então, de certa maneira, a gente tem que entender um pouco de tudo, porque a gente faz esse atendimento. Eu tenho um setor na empresa só para atender e vender as feiras fora do Brasil, né? Eu não sabia disso. Legal, eu tô emendando. Esse, na verdade, não são todas as messes que são assim. Sim. E hoje eu diria para você que esse é um dos maiores ativos que a gente tem, porque isso acontece para mim também. Então você mesmo estava falando, nossa, Beni, o seu stand da Alemanha, né? Enorme, lindo. Alemanha, Estados Unidos, Índia, Argentina. A gente teve mais de 30 países. Isso vem da força das nossas vendas internacionais. Porque do mesmo jeito que eu estou fazendo isso aqui no Brasil, tem alguém fazendo isso no Japão, tem alguém fazendo isso na China. Então, tem também esse eu acho que talvez o grande ativo e o grande diferencial de promoção de produzir um evento pela Commerce. Então, quando você ativa uma rede hoje global de vendas, né? Global, que realmente todo mundo fala, todo mundo conhece. Eu tive mais ou menos, se eu não me engano, 30 e poucos expositores chineses. Alguns muito bacanas. Não sei se você viu aqueles sorvetes, não sei se você chegou a ver sorvetes em formato de fruta, que é uma nova tendência. O sorvete já vem, parece um pêssego. Você vai tomar um sorvete. Eu vi as embalagens. Então, isso tudo é a primeira vez que eu vejo no Brasil. Trazido pelos chineses, um stand bom, né? Vendendo para o Brasil. Teve muitos importadores interessados. Né? A própria Casa Flora, uma das maiores importadores de alimentos e bebidas, que estava fazendo o nosso cooking show, né? Ela era a responsável pelo cooking show, já fez negócio lá mesmo, já começou a comprar lá. Novidade, né? Novidade. Mas foi legal você trazer essa visão global, porque aí ampliou ainda mais a minha visão aqui. Tá? Quer dizer, vocês têm uma atuação dentro de ecossistemas. Sim. Eu entendi o fato que vocês sejam generalistas, mas o promotor de feira ele funciona muito como um elo de conexão. Né? Exato. Como que eu vou pensar na feira se eu não conheço o meu expositor? Então, ontem eu estava no encontro de associados da Abralatas. Né? E a primeira coisa que eu pergunto é, me conta o que você faz. Porque ele faz um selante que vai dentro da lata. Teve um que me falou, não, mas eu só trabalho com os plásticos que vão entre as latas, porque você tem que imaginar que a lata sai da fábrica de lata e vai para o envasador, vai para a Heineken. Quem que leva, quem que transporta, tem uma empresa que trabalha com esses plásticos, embala e faz a logística. Tem uma outra que tem uma máquina para lavar esse plástico. Que a gente está falando de bilhões e bilhões. Então tem que ter uma escala muito grande. Se eu não entendo o que ele faz, eu não preciso profundamente, claro, eu não vou saber qual que é o... Mas se eu não entendo, como que eu vou pensar o evento? Como que eu vou pensar o visitante? A estratégia do evento, a estratégia de como a gente vai fazer um bom evento, um evento que todos no final fiquem felizes, faz parte disso. Sim. Se você não conversa, não entende, não participa do mercado, você não vai conseguir desenvolver essa estratégia. Não é como antigamente, como eu já tinha falado. Eu não posso só abrir o espaço e falar, não, tá aqui, ó. Vai lá, vão lá. Não, eu preciso participar intimamente do negócio. Né? E isso que a gente faz na Commerce. E aí você envolve os patrocinadores, expositores e isso gera os negócios partem muito disso, né? O fato de você conhecer e criar as conexões. Isso é muito importante. Você falou de patrocinador. Hoje um evento também não é só expositor. Né? Então o patrocínio master, o maior expositor, patrocínio master da Gamescom é um banco. Olha só. Você falou, Banco do Brasil. Mas peraí. Como assim? É game? Não é a Nintendo? Não, a Nintendo está lá também. Mas é o Banco do Brasil. Por que é o Banco do Brasil? Porque o Banco do Brasil ele tem uma característica, e ele continua mantendo isso, de falar com o jovem. Ele quer ter uma primeira conta, etc.
Mas eu vou pôr uma agência do banco na Gamescom? Não, se eu fizer isso, acabou. Ninguém vai entrar, ninguém vai fazer nada. Então, a gente também leva uma ideia para o Banco do Brasil. Olha, eu te conecto com esse mercado, eu coloco você para falar com esse mercado, mas você vai fazer um negócio, uma maneira que eu vou te falar como que faz. Sim. Ou você vai fazer uma brincadeira, um game, e aí a gente dá ideias. Sim. A gente coloca ideias para ele falar, olha, para você ser um... Então, o stand vira uma atração realmente. Então, hoje, o patrocinador, né, a gente tem muito... Por exemplo, a Gamescom a gente não trata como expositor, a gente trata quase todos como patrocinadores. Sim. Porque é um negócio meio tailor-made. Cada um a gente estuda e a gente entrega a melhor solução que ele vai ter de conexão com esse mercado. Porque eu imagino que o mercado, principalmente o B2C, faixa etária, o quê? É a geração Z ali? Não, da Gamescom é um pouco mais velho. Ah, é? Tem gente mais nova, mas o nosso ali maior é entre 24 e 34, por aí. Porque realmente a gente tem muito visitantes, né? Eu falei mais de 150 mil, mas você tem os heavy gamers, né? Os heavy users, que estão realmente muito ligados, a gente tem muito lançamento. Sim. Imagina, a gente deve ter por volta de 400 lançamentos. Nossa. Mais de 2.000 estações para jogar. É um negócio assim, realmente para quem gosta de game, incrível. Então você tem ali um adulto que fala muito bem e vai mais nesse... Mas mesmo esse adulto, ele tem uma maneira hoje de se comunicar e de absorver propaganda, absorver marketing, é totalmente diferente. Né? Não adianta você achar que você vai fazer televisão, você vai fazer... Não. Os caras nem assistem. Nem assiste televisão, nem assiste nem... Eu vou te falar que talvez nem assiste streaming. É mais outra maneira, é no meio do jogo, é no Discord, é no Roblox. Se bem que o Roblox é para criança mais nova. Mas tem outras maneiras de se conversar. Se você não explicar isso para o patrocinador, para o endêmico, acho que estava falado, como eu falei, os grandes publishers, eles estão ali, já sabem como falar, mas você não vive só de publisher, né? O patrocinador, se você não fizer essa conexão, se você realmente não fazer um trabalho de marketing mostrando como ele pode ativar, a participação pode ser um desastre. Sim. E, na verdade, na Games a gente nem deixa. Você não pode ter uma ativação na área B2C, que a gente chama, sem ser com um jogo e sem ser com algum tipo de atividade. Né? Dá para ter um standzão. Não dá. Não pode, nem pode. A gente nem deixa ter, porque senão a experiência do meu visitante, que compra ingresso para se divertir, e muitas vezes passa o dia inteiro lá. Imagina, eles chegam de manhã e de noite a gente tem que passar o segurança mandando embora, porque senão não vai embora, né? Tem que fazer uma fila. Essa galera tá acostumada a jogar à noite, né? Virar à noite, que senão o pavilhão tem que fechar. E não vai ser boa. E isso é uma das nossas pesquisas, a gente tem ali 94% de resposta de que a experiência foi excelente. Então a gente cuida demais dessa experiência. Até porque, lembrando, a Gamescom é um evento da Alemanha. Ele é um evento da Game Association da Alemanha. Não é da Commerce, ele é da Associação de Games da Alemanha, que seria uma Abra Games da Alemanha, enorme, com mais de 500 associados, que na Alemanha, em Colônia, é o maior evento do mundo de games, e a gente faz ele aqui no Brasil, junto em sociedade com a Omelete da CCXP. Que legal. Que são sócios do evento. E ele também acontece na Tailândia. Então ele tem um na Ásia, ele tem um na América Latina e ele tem um na Europa. Legal. Tá em qual edição, Ben? A gente na terceira. Na terceira. Jovem aqui no Brasil e Super. já desse tamanho. Tá na terceira, mas você tem que entender que a gente já existia um evento B2B, que era o Big Festival, que o Gustavo, que é o CEO hoje da Gamescom, criou esse evento há 13 anos atrás. E ele fez esse hub, ele que criou todo esse envolvimento internacional, só que era B2B. E aí a Omelete entrou virando B2C e a gente entrou virando Gamescom. Então a gente não começou exatamente do zero, a gente já começou num trabalho muito bem feito pelo Gustavo durante muitos anos. Né? Mas uma junção muito boa. Sim, totalmente. Experiência em todas as áreas. Muito bom. Beni, seguindo aqui já para os finalmente, né? Muito boa a conversa, cara. Assim, é legal. Isso aqui para mim, Beni, assim, é diversão, porque eu acredito tanto nos eventos, cara. E assim, essa conversa contigo fica muito claro para mim o quanto esse nosso mercado apoia
as empresas que estão buscando geração de demanda, né? Porque está todo mundo hoje precisando vender mais, todo mundo. E o evento ele tem o poder de fazer isso como poucos, né? Porque ali você tem a vivência, a experiência, o toque. Eu estava vendo uma notícia dizendo que nos Estados Unidos 62% das vendas em lojas presenciais foram feitas para jovens de 18 a 24 anos. Cara, isso é um volume muito alto. Né? Se a gente olhasse alguns anos atrás, a gente dizia, pô, vai o morrer. e-commerce vai tomar conta, a loja física vai morrer. E não, a geração Z, a galera mais jovem, ela quer experimentar, ela quer vivenciar, ela quer... E para mim, cara, os eventos, eles são esse lugar. Né? Ele tem essa capacidade. Eu queria te perguntar, assim, como é que você enxerga... Porque, ok, a gente sabe que o presencial vai continuar e a tendência dos próximos anos é que ele se fortaleça e cresça. Mas como plataformas de tecnologia pode contribuir com essa experiência do presencial e com dados, com informações que ajudem a aumentar a geração de ROI, que ajudem com informações que vocês como promotoras precisam, né? Você já falou de vários momentos aqui de uso de dados de redes sociais, de perfil de público e tal. Como é que você enxerga o uso da tecnologia na experiência presencial? Eduardo, é essencial, e eu acho que por isso você está no caminho certo. Tudo que você falou é verdade. O presencial não vai morrer, a loja não vai morrer. Sim. A loja antiga vai. Tá? Que não se... A loja que você chega na loja e fala assim, ó, eu quero esse tênis aqui, e aquele cara te traz 20 pares totalmente diferentes, mas é que não tinha, mas eu te trouxe outro. Essa vai morrer. Essa vai morrer porque você não quer, não quer ter essa experiência. Né? Mas a loja, eu estava vendo uma reportagem, a loja, eu esqueci o nome, loja americana, que o atendente tem um AI já ouvindo, é de departamento, como se fosse uma Leroy Merlin, alguma coisa assim. Sim. O atendente já está ouvindo, o AI está ouvindo o que o visitante está falando, e ele já fala para o atendente aonde está o produto e quais são as alternativas que ele tem. Então, por exemplo, você chega lá e fala, olha, na Leroy, olha, eu estou precisando comprar um vaso, eu tenho uma planta em casa que é uma orquídea e quebrou o vaso, só que ela fica pendurada. A AI já está ouvindo e já fala para o atendente, seção 4, tem 4 ou 5 tipos de vasos diferentes e tem essas opções. Então, ele já vira e fala, olha, vamos na seção 4? Ele não vai, para no computador e fica lá, deixa eu ver se eu entendi o que você quer. Não, já está, a resposta está aqui. Essa loja é a que vai resistir. Essa loja que vai... Você já está aplicando tecnologia para atender presencial, para melhorar a experiência. Mesma coisa na feira. Na feira, quando o seu aplicativo avisa para o visitante o que está acontecendo naquele momento, naquele ambiente enorme, naquela cidade. Olha, o conteúdo X vai começar daqui a 5 minutos na sala tal, o conteúdo Y naquele tal, vai ter o cooking show vai cozinhar não sei o que, não que lá. Eu sei o que fazer, eu estou interagindo, eu continuo. A minha vida digital, ela continua. É só você olhar, tá todo mundo com o celular na mão, ela continua dentro do evento. Então, se ele está ali para me ajudar, ajudar a medir o que essa pessoa gostou, aonde ela foi, onde ela gostou mais, onde ela ficou, onde ela não ficou. Indicar para ela o que está acontecendo. Então, tem diversas coisas que a gente precisa... todas essas ferramentas digitais, elas têm que ter cada vez mais uso, porque é ali que você vai estudar e vai melhorando a experiência, feedbacks. Então, eu tenho uma feira de 3 dias. Se eu estou recebendo via aplicativo feedbacks já mostrando um erro, alguma coisa, eu corrijo. Por segundo, por terceiro. Eu não espero para corrigir em 2027. Porque aí já foi, meu amigo, já está. Eu quero receber de manhã e corrigir de à tarde. Eu quero ter essa interação. E isso só de maneira digital. Não tem como fazendo a pesquisa no papel ali que você vai saber, não existe mais. Você sabe que uma ferramenta que para mim é essencial, e pode ser da Yaso, como pode ser qualquer outro fornecedor, é o lance de qualificar o lead. Então, a Nuga, teus expositores usaram. Falei contigo, vamos supor que eu estou em stand da Yaso. O BN parou para falar comigo. Pô, o BN é diretor-geral da Comércio Brasil. Cara, é público-alvo para mim. Vou classificar o BN 5 estrelas. Por quê? Porque na segunda-feira, quando o meu time comercial for fazer o pós-feira, ele não vai pegar os 1000 leads que eu capturei e sair ligando para todo mundo, porque não dá tempo. Pegar o qualificado, né? Eu vou pegar os 30, 40, sei lá, 80 qualificados. Exatamente. E esse eu vou tentar agendar uma reunião para um papo
mais completo e tal no pós-evento. Então, ajuda muito que o expositor saia, o patrocinador expositor saia do evento com uma bases diferentes. Não, essa base aqui eu vou trabalhar no marketing para manter ele informado. Essa base aqui eu vou fazer uma ação de aquecimento dele para ele estar no momento certo da compra. E esse que já está no momento da compra, esse eu vou botar meu time comercial para agendar reunião, para fazer negócio e gerar resultado. Né? Perfeito, então, perfeito. Isso foi usado ali pelos expositores e eu acho que assim faz toda a diferença. Né? Beni, beleza, estamos chegando aqui no final. Que bom, cara, que legal esse papo, assim, muito esclarecedor de muitas coisas, entender melhor também a cabeça do promotor de feiras é legal, todo o trabalho que vocês fazem o ano inteiro, né, e no mundo inteiro, isso é muito bacana. Queria te pedir agora se deixasse um recado final para quem é expositor e patrocinador de evento. Você já esteve lá, né? Você disse que já esteve como nesse lugar muitas vezes. Hoje você é o promotor, você apoia essa galera e ajuda com que eles gerem mais negócio. Você deixar uma mensagem final para essa turma aí. Como que ele pode extrair, como você entende que ele pode aproveitar melhor os eventos e fazer dos eventos uma estratégia de aquisição de novos clientes? Bom, se eu fosse dar algumas dicas, eu acho que a primeira você pode procurar, não há em todas as pesquisas ferramenta de marketing melhor do que um evento presencial. Acho que primeiro essa dica que não dá para você achar que não preciso participar, não vou fazer, a gente gasta em outro lugar. Você vai gastar errado, você vai gastar mais e vai ter menos resultado. Isso precisa estar na cabeça das empresas, dos patrocinadores. Uma outra dica é realmente ter uma parceria com o promotor. Né? O promotor não está ali tentando te arrancar o dinheiro, Não, o promotor está ali estudando a melhor maneira de você participar do evento dele. A melhor maneira dessa comunidade, né, que o seu negócio faz parte, como que ele integra isso. Sim. E eu acho que procure bons promotores, como a Comércio, como vários outros que tem, né? E deixe eles estudarem e fazerem para você essa lição de casa. Sim. E te entregar um bom projeto de evento, um bom projeto de participação. Acho que isso tem hoje... Às vezes você vai tentar vender. Eu não quero falar com você, não quero... Deixa a gente olhar para o teu produto, faz como se fosse um parceiro. Né? Eu sou uma ferramenta de marketing para você. E talvez o último não precisa fazer castelos, não precisa jogar um monte de lixo no meio ambiente, madeira que você não vai usar. Hoje tem maneiras de você participar do seu evento grandioso. Você pode estar grandioso, sua marca não vai estar com maneiras de montagem e comunicação, com uma sustentabilidade, de uma maneira humana, olhando o mercado geral, passando o recado. Lembre que o teu stand está passando vários recados. A sua participação está passando vários recados. E talvez, às vezes, eu olho e as pessoas não pensam que esse recado é um recado bem negativo, ainda mais para as gerações mais novas, assim, de que você construir um palácio de material totalmente que não vai ser reciclado nem nada, para 3 dias que vai para o lixo. Acho que tem outros lugares no evento para você investir de uma maneira melhor. Talvez seriam essas dicas aí. Muito bom. Bem, muito obrigado, cara. Que fantástico, né? E ficou claro assim, as feiras de negócios no Brasil e no mundo, ela tem uma vida longa pela frente, né, Ben? Só vai crescer, né? Teve uma dúvida ali na pandemia, né? Falou, não, o digital, e aí foi provado que esse network, o ser humano não é para não se encontrar. O ser humano precisa se encontrar. Sim. Claro, você pode fazer 20 reuniões digitais, mas vai ter que uma hora se encontrar, apertar a mão, olhar olho no olho, e isso não vai acabar. Ficou claro que não vai acabar. Sim. Muito bom. Muito obrigado. Obrigado você. É uma honra te receber aqui, né? Vocês como parceiro, como clientes nossos, assim, tem sido um aprendizado o caminho. Eu estava ali com você na Nuga ali, observando, vendo a abertura, né? Tem sido um aprendizado, assim. Muito obrigado pela confiança, parceria aí, Ben. Obrigado. Tamo junto. Valeu. Pessoal, ficamos por aqui com mais um episódio do podcast Eventos de Resultados. Olha só quanta informação aqui hoje. Veja que feira, ela, de repente você olha para uma feira ali para os dias do evento
É importante que você saiba que os promotores ele trabalham o ano todo fazendo essas conexões, entendendo o mercado, fazendo estudo de mercado, para levar para quem está no evento a melhor experiência, o público, e para o expositor e patrocinador as melhores oportunidades de negócio. Então, vai muito além do que a gente olha de longe, né? Se você trabalha com evento, você sabe muito bem disso. Então, se você gostou desse conteúdo, acompanha aí, se inscreve no nosso canal, compartilha, de repente tem alguém aí do teu ciclo de amizade, de amigos de trabalho que pode curtir esse conteúdo, compartilha com ele, se inscreve aqui, porque a cada 15 dias a gente tem conteúdo novo saindo nesse canal. Muito obrigado pela tua audiência, até a próxima. Um abraço, tchau, tchau.